Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio da série de podcasts do NFT da ADVB, o Núcleo Futuro e Tendências, que traz para você insights do que vem por aí nos próximos 5 ou 10 anos. Como você acompanha em outros episódios, nós dividimos o núcleo em alguns squads. E hoje é a vez da participação do Squad Planejamento Estratégico, um pilar fundamental inclusive na gestão. E aí eu tenho a honra de receber 3 convidados de peso. Primeiro, José D'Amigo, que é conselheiro, consultor e mentor de famílias empresariais nos temas de governança, sucessão e planejamento patrimonial. São mais de 30 anos à frente de posições C-Level, inclusive gestão estratégica de grandes empresas. E é parceiro aqui da DVB, membro do Conselho Estratégico. D'Amigo, obrigado pela presença. Prazer, Felipe. Vamos bater um bom papo aqui. Ricardo Beck Colgo, especialista em gerenciamento pela PUC Paraná, executivo de empresas. Desde 2008 é consultor empresarial nas áreas de gestão, planejamento, estratégia e inovação. É professor de MBA da Federal, da PUC e também do Positivo. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Vamos dar uma volta pelo tempo e falar de presente e futuro. Excelente. E ao meu lado, meu parceiro de NFT, amigo José Nascimento, que é professor, palestrante, jornalista e também idealizador do projeto Top de Gestão. Nasce, obrigado pela presença. Honra minha estar com você e vamos bater aquele papo, falar sobre o futuro das nossas companhias. Exatamente. Vou começar com o D'Amigo. D'Amigo, esse novo mundo, o momento das empresas hoje passa também por uma reformulação do planejamento estratégico, né? Como que a gente vê, principalmente, o planejamento estratégico para os próximos 5, 10 anos nas empresas? E, principalmente, as dificuldades que os gestores terão? Então, Felipe, eu acho que hoje em dia exercitar a estratégia tem sido cada vez mais complexo, né? O Bauman, o Zygmunt Bauman fala da modernidade fluida, né? E o quanto que as sociedades acabam se moldando de acordo com as pessoas, né? Então, a fidelidade hoje é fluida. Então, com uma fidelidade fluida, os mercados fluidos, né? Eu acho que a planejar é sempre um grande desafio, né? A gente tem do outro lado conjunturas, pressão de conjunturas, né? Que fazem com que fatores que impactam na estratégia das organizações sejam de uma hora para outra modificados, né? Então hoje a gente tem uma guerra acontecendo, a gente tem uma hiperinflação em países onde você sempre teve estabilidade, né? Então países que não sabem lidar com a instabilidade, com a inflação, tendo que lidar com isso, né? A gente tem o impacto da própria tecnologia, as pessoas não sabem. A gente tem os grandes gurus da tecnologia do mundo, diz assim, pare o mundo, porque a inteligência artificial precisa entrar nesse enredo, né? Então, assim, a estratégia também precisa pedir licença hoje, não mais para a cultura, apenas como dizia o Drucker, né? Então, tem que pedir agora licença para a tecnologia também, né? E a própria cultura, né? Porque as estratégias, elas são processos dentro das empresas participativos, colaborativos, é uma criação coletiva, né? Então, se a gente não faz isso através de uma cultura estimulante, uma cultura propícia à estratégia, né? Você nunca vai ter uma mentalidade empresarial que empurre a estratégia como uma arma poderosa dentro da empresa. Então, eu acho que hoje fazer estratégia é mais difícil que ontem, porém, hoje, extrair da estratégia resultado pode ser muito mais exponencial do que ontem. Porque você pode obter do resultado da estratégia uma materialidade exponencial, né? uma explosão de impactos, né? Muito maior do que você conseguia antes, né? Então, eu estou muito otimista com as estratégias no modelo atual, porém muito realista na maneira como eu escolho a forma que eu vou estrategiar. Ricardo, aproveitando o gancho que o D'Amigo traz, você também é otimista nesse sentido para os próximos 5, 10 anos? Você sempre deve trabalhar para o melhor cenário possível, entendendo os fatos portadores de futuro que podem atrapalhar a tua gestão, plano e a definição das estratégias. O que mais eu tenho visto nos últimos 5 anos, enxergo para frente dentro das tendências, é o índice de performance e obsolescência ao mesmo tempo. Performance pode ser alavancada.
Um alinhamento de performance dentro de uma estratégia hoje tem que ter um alinhamento pleno entre on e offline. Fala-se da digitalização, a digitalização tem 15 anos, né? Do advento da rede social, o Facebook no Brasil passou de 15, quer dizer, isso já está há muito tempo aí. O que eu tenho visto em empresas que não estão conseguindo performar muito é que o planejamento estratégico ainda tem modelos ou ranços de 30, 40 anos atrás. E numa integração com capital humano, soft e hard skills, competências técnicas, atribuições inatas do ser humano, capital humano versus microeconomia, tendências com ou sem site GPT. É só mais uma ferramenta do momento que vai fazer com que o IA agora de fato tenha escalabilidade, alavanque e tenha um custo menor da adesão. Versus as premissas de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Um planejamento consistente de empresas de alta performance deve ter um plano financeiro, um plano de marketing, um plano de branding, um plano comercial ativo, até mesmo um plano logístico. Então, se você usa as premissas e os conceitos de planejamento estratégico, que tem desde os anos 70, até uma matriz de 9 áreas que é Business Model Canvas, que Elon Musk, nos 8 setores que ele está empreendendo, é a ferramenta dele semanal, você consegue ter uma visão de presente e futuro, avaliando os erros do passado e fazendo uma correção. Esse ciclo estratégico de correção deve ser numa corporação, desde uma startup até uma multinacional de grande porte, 4 vezes por ano em 3 ciclos trimestrais. Mas mais do que isso, passou a ser o dia. A concorrência pode estar lançando ou empreendendo unidades e modelos de negócio disruptivos ou não que causem um problema para você no mercado. O quanto você vai estar preparado para isso depende do teu nível de performance. E aí tem uma questão de escalabilidade também, né? Dessa previsão possível de escalabilidade de olho na concorrência. Me perguntam, você acha que a gente tem que conhecer muito a concorrência? Eu digo, conheça mais a concorrência que o seu negócio. Porque por osmose você está ali com o DNA viral, positivo, o dia inteiro do capital humano, da gestão financeira, da gestão logística, marketing, vendas, controladoria, tributário fiscal. Isso é por osmose, vai no dia a dia. Conhecimento é dividido em 3 áreas, né? Tácito, explícito e cultural. O explícito é toda a bagagem company que você vai absorvendo. O grande problema é que a maior parte das empresas olha a concorrência com uma lente de aumento. De 10 anos para cá deve ser com microscópio. Por quê? Porque eu consigo entender, monitorando o site, redes sociais, depoimentos, Reclame Aqui, os casos de branding, as notícias, o blog, tudo que envolver esse ecossistema da concorrência, se realmente eu vou conseguir performar ou eu posso estar entrando num estado orgânico e suave de obsolescência que pode escalar através de um processo disruptivo de um concorrente. Com base nisso, José Nascimento, você tem o top de gestão e ouve dezenas, centenas de empresários. Trazendo para a área de planejamento estratégico, o que você identifica que seja comum, né, nessas empresas? E você entrevistou pequeno, médio e gigante, né? E o que diferencia um do outro? Legal, olha, muito bom ouvir aqui os nossos amigos, o D'Amigo e o Ricardo, trazendo olhares, né? E acho que a primeira chave que a gente tem que pensar é o seguinte: com qual negócio nós estamos lidando? E eu gosto de dizer que lá no Top de Gestão eu ouço desde o pastel de feira ao garoto do cachorro-quente ao grande empreendedor. Tudo depende do negócio. Agora, sim, tem algumas situações que elas são indissociáveis. Então, assim, olho no negócio e no resultado. Foco definitivamente no cliente, talvez mais no cliente, na minha opinião, do que na concorrência, porque na medida que você encanta, que você se aproxima, que você gera uma relação positiva com o seu cliente, é ele que vai sustentar o negócio no longo prazo. E o D'Amigo traz uma questão muito interessante que a gente gosta de falar, inclusive, que é o olhar de ambidestria, né? Como é que você faz o teu negócio rodar no momento, né? Como o professor falou agora, assim, esse olhar um pouquinho do passado, a visão do presente, mas construir o negócio no futuro. E essa construção no futuro, para mim, passa pelo cliente, pelo resultado no presente e, acima de tudo, por um pilar muito importante, que é o pilar da inovação. D'Amigo, fala um pouco dessa ambidestria. Como é que favorece o empresário e o que ele precisa
estar de olho? E também, faço uma provocação também, o que ele não pode deixar de fazer? Então, ambidestria, né? Do mesmo modo que a gente fala em ambidestria, em ser, né, hábil com as duas mãos, né? Ou seja, igualmente hábil com as duas mãos, né? A gente tentar nutrir dentro da organização uma habilidade conjunta de tratar da eficiência, da máxima eficiência hoje, da extração de resultados, da utilização adequada dos recursos, da compreensão do mercado. O Nascimento falou um coração da estratégia, né, que é identificar de maneira clara qual é essa fluidez, essa oscilação do desejo, da vontade, da expectativa do cliente, né, do consumidor, né? Então, tudo isso faz com que você precise hoje, com a mão que cuida do hoje, você tratar da eficiência, trazer resultado, trazer lucro para a organização, criar valor, né? Posicionar a tua marca, fazer crescer o valor da tua marca. Então, isso é importante. Mas com a mesma habilidade que você faz isso hoje, com a outra mão, você tem que nutrir um motor de futuro. Você tem que nutrir algo que vai sustentar o teu futuro lá adiante, né? E é interessante porque quando a gente estuda futuro, né? Daqui a pouco eu quero trocar uma ideia com vocês sobre futurismo, né? Sobre foresight, né? Que é uma vamos dizer assim, é uma disciplina que hoje, para mim, substitui o planejamento estratégico tradicional, né? Hoje o Strategic Foresight, ou seja, é uma ferramenta, é um conjunto de habilidades que a gente tem que ter de fazer uma viagem para o futuro e voltar e tomar decisões no presente, né? Não é uma bola de cristal, né? Tem metodologia para isso. Tem metodologia, tem né? macro tendências, análise de macro tendências. Uma série de coisas. Então a ambidestria é cuidar desse futuro e aí vai o lado que a gente lá eu tenho uma consultoria que é a DMG Action e a gente trata de famílias empresárias. Nós cuidamos de médias famílias empresárias, modelando neles governança, como você estava ali quando você me apresentou. Nessas famílias empresárias, tipicamente, o que você enxerga é um legado muito bem cuidado, muito bem tratado, porém, hoje, um momento de transição, uma hora da verdade da transição, onde olhar para o futuro traz uma ansiedade no dono do legado e, ao mesmo tempo, um desafio para o sucessor ou para a estrutura sucessora, quando não é apenas um sucessor, que é de como cuidar do futuro, né? Então, a ambidestria, ela trata disso, ou seja, da gente ser eficiente hoje, da gente nutrir o futuro, mas saber instituir, porque a ambidestria ela tem dois tipos principais. Tem uma ambidestria que eles chamam de contextual, né? Ou seja, então eu respondo a um contexto, a uma situação, a um desafio. Ou eu tenho a ambidestria estrutural, né? Organizacional. Ela já faz parte da minha estrutura. Eu tenho um núcleo de futuro, eu tenho um núcleo de planejamento, eu tenho alguém pensando no meu futuro. Então, eu defendo sim a ambidestria. Vamos dizer assim, é um tema recorrente nas mesas, nas discussões e nos conselhos, né? Mas principalmente por esse sensoriamento de futuro. Ou seja, tratar da eficiência hoje é uma obrigação. Hoje a gente tem uma série de formas e ferramentas para cuidar da eficiência hoje. Agora, sensoriar o futuro e tomar decisões hoje para garantir esse futuro, isso é um exercício técnico, específico, e aí é onde reside talvez o grande segredo do sucesso das empresas que vão prosperar no futuro. A gente já vai falar da sucessão familiar, mas eu quero aproveitar esse conceito da ambidestria e jogar para o Ricardo com relação a essas dificuldades, né? Então, a gente teve um outro episódio aqui que a gente tratou justamente do uso da tecnologia, né? Que tem que estar na pauta de qualquer empresa hoje, mas a gente volta ao centro, que é o uso dela por pessoas, né? Nessa evolução da empresa, da gestão e principalmente do planejamento estratégico, como a tecnologia deve ser inserida, né, para a definição de planejamento, de estratégia e principalmente na tomada de decisão? Então, a gente estava falando agora há pouco do ERP, né? Tinha um convidado aqui que é CEO do maior da América Latina, e um dos mais prósperas empresas de tecnologia. O que acontece quando as empresas adotam ERP e CRM?
e depois vão para trabalhos estruturados e dados não estruturados em Big Data e processo de liderança e processo decisório através de BI. Metade das empresas que a gente passa, startups ou multinacionais de grande porte, não fazem a implantação até o final. A customização dos módulos e as horas técnicas para o prestador de serviço ensinar, porque tudo é cultura e comportamento. Então, o que eu mais vejo é na metade do caminho da implantação da tecnologia e da inovação, entrar um diretor financeiro e dizer, gente, acho que tá bom, vamos dar uma segurada aí. Tiro no pé. Aí eu vou para o CRM nas equipes comerciais e marketing. De cada 10 que eu viro 5, olha, Ricardo, na verdade já não está preenchendo direito, porque o funil de vendas não está com os dados certos. Resumindo. Porque chegou direto no WhatsApp. Isso, né? Cultura e comportamento. Então, antes de entrar em Big Data e BI, falando de ERP e CRM, que são os 2 maiores softwares do planeta, e aí eu vou pegar por CRM, por exemplo, a Salesforce, o maior do mundo, onde eu tenho a estruturação de marketing e vendas, pipeline, digital ou não, e digo assim, você pode fazer a tua empresa no Excel com 8 abas. Eu conheço multinacional que trabalha até hoje escondido, assim, apesar de ter pago $500 mil, $1 milhão em implantação de software. Porque qual que é o karma do software? O Excel. O Excel, se fosse uma startup, né, D'Amico? Era a startup com maior valuation no planeta, porque ela vai continuar genial. Enquanto existir caneta Bic, papel amasso, step de carro, você trocar na chuva, eu sempre acho que a gente tem que ficar com o equilíbrio da inovação, que é uma paixão da minha carreira. Qual que é o fiel da balança disso? Capital humano sempre. Treine, desenvolva, capacite freneticamente o capital humano. A partir daí, contrate uma tecnologia dimensionado aos resultados e à performance que você vai buscar. Pegando uma área profunda do D'Amigo num processo sucessório, encontro de gerações, uma geração cronológica e tecnicamente se forma a cada 20 e 25 anos. O problema é que o social, o Google, o YouTube, o LinkedIn e o Twitter dividem a cada 5. 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25. Então, na contratação de uma tecnologia, inclusive por um processo sucessório de gerações, eu tenho que entender se eu já não vou contratar um produto sem uso para daqui a 10 anos. Obviamente, os grandes players do mercado estão sempre se atualizando. Mas o que eu vejo na adesão desses softwares é ou mega dimensionamento, pagou caro, contratou demais o que não usa, ou supradimensionamento, que é eu deveria estar nessa fase da inovação e de tendência, instalando alguns processos e módulos fortes de ERP e CRM e ainda estou controlando no Excel. Aí eu vou para Big Data e BI, né? Big Data, dados estruturados e não estruturados. Todo mundo vem dizendo há mais de 10 anos que o dado, principalmente minerado, apurado, é o grande acervo do planeta. Na verdade, o dado sempre foi desde a Idade das Cavernas. Mas a questão hoje é a acessibilidade ao dado e a velocidade com que o dado pode ser explorado para entrar dentro de um painel de BI, de um Business Intelligence e auxiliar o processo decisório. Planejamento estratégico, objetivos estratégicos, plano de ação para fazer a implantação, 4 ciclos de avaliação por ano em 4 trimestres, capital humano, mudança e evolução da cultura comportamento para entregar só uma coisa, o sonho e o pesadelo, meta, 4 letras. Não entregou a meta, ajusta e modela, termo de planejamento estratégico, ajuste e modelagem. Aí vem uma última questão que eu faço questão de falar, que é o superdimensionamento das metas. Infelizmente, até hoje é comum alguns gestores trabalharem com big metas, achando que isso vai estimular a equipe a chegar lá. Mentira. O capital humano tem um nível de esclarecimento profundo há muitos anos. Você deve trabalhar com uma meta pessimista. O que seria uma pessimista? Mantível no passado. Otimista, crescimento, uma metal mecânica de 5% a 6% é um sucesso. Né? Em players digitais pode chegar a 30%. E uma meta otimista. E com base nisso fazer os ajustes e modelagens. Mas para mim a razão dessa história toda é a cultura e o comportamento que a empresa e o capital humano está no momento. Nascimento, com relação então à inovação e à cultura das empresas, né? Como é que você avalia? Você inclusive escreveu um livro durante a pandemia trazendo justamente esses temas, né? O impacto da inovação na cultura empresarial.
fazendo provocações, né? Inquietações. A gente está recebendo uma aula aqui, né? Do amigo e do Ricardo, né? E tem uma frase do Alvin Toffler que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender desaprender e reaprender, né? E é justamente isso que a gente vive, né? O D'Amigo falava da agilidade, da cultura, da ambidestria. O Ricardo trouxe duas questões que me chamaram muita atenção. A questão do aprendizado corporativo, né? Dessa reinvenção que eu gosto de tratar no meu livro, Felipe, mas também dos métodos mais ágeis, mais rápidos, né? De nada adianta você ter o maior software do mundo, os melhores BI, se você não... O viés humano que ele coloca aí, que é perfeito, essencial, né? Da cultura. Show. Se você não saber utilizar. Agora, quem vai se utilizar dessas ferramentas é o humano, né? Então, essa questão que está muito na nossa veia, né? Como consultores, como mentores, do aprendizado corporativo, do long life learning, da companhia que aprende todo dia, toda hora, da companhia que tem a sabedoria, não é nem a humildade, né? Mas tem a sabedoria de continuar se desenvolvendo pessoas, de você fazer um designer instrucional, de você fazer uma jornada do conhecimento e do aprendizado interno. Para quê? Para que a companhia continue crescendo para fazer o resultado, para fazer a meta do agora. As empresas estão cada vez mais trabalhando com metas ousadas, arrojadas, e elas precisam disso, mas precisa de líder, e aí a gente fala muito sobre isso, do apagão, do blackout que a gente tem e vive hoje na liderança das empresas. Esses líderes que eu chamo aí de fabricados do momento, né? O pessoal do PPT, que a gente vive hoje nas companhias. Por que a gente tem visto grandes escândalos, infelizmente, dentro das empresas? Por quê? Porque a gente não tem liderança forte, liderança presente, liderança bem formada e com pilares importantes, né? Então, é um conjunto de provocações que a gente traz para olhar para o futuro e dizer o seguinte: qual é a empresa que nós estamos construindo, como é que são os pilares que nós estamos colocando e como é que nós estamos trabalhando com colaboradores, com gestores do presente, né? E especialmente quem tem essa grande responsabilidade é quem está aí no comando das companhias e nas lideranças, né? Então é uma jornada aí de novidade que passa muito por essa reinvenção em todos os quesitos, Felipe. Seguindo a roda aqui, D'Amigo, o Phygital, né? Então tem essa simbiose entre o físico e o digital, e o Nascimento traz a questão da inovação e você sublinha a fala do Ricardo com relação à pessoa, né? A gente continua com as pessoas no centro de tudo, né? Da empresa. A empresa é formada por pessoas, é liderada por pessoas, é tocada, executada por pessoas. Qual é o papel do gestor nessa liderança e de que maneira hoje, né, nesse mundo em que a gente tem uma velocidade de informação enorme e principalmente o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é justamente as pessoas querendo saber e com o conhecimento na palma da mão, no laptop. Como é que o líder, o gestor, precisa conciliar tudo isso, né, e ainda resolver os problemas? Bom, primeiro assim, eu já não vivo mais com FOMO, graças a Deus. Conseguiu? Entendeu? Hoje eu vivo do JOMO, né? Do Joy. Do Joy of Missing Out, né? Ou seja, então eu hoje escolho aquilo no que eu me retenho, o conteúdo de informação que me interessa, né? Mas é assim, o fundamental que eu acho é que o Ricardo colocou um ponto da tecnologia apoiando processos, apoiando eficiência com ERP, e a tecnologia apoiando o customer centric, né? Apoiando a relação com o cliente, né? Então, eu acho que o Phygital, se você vai fazer assim, se eu estruturar a minha resposta para você em 3 camadas, né? O Phygital, ele é primeiro essa forma que eu tenho de ter plataformas que me permitam compreender de maneira consolidada o comportamento diferente de grupos de consumidores para o meu portfólio de produtos ou de serviços, para os mercados onde eu atuo, da maneira como eu estou atuando. Então, assim, essa camada faz com que eu tenha uma plataforma digital que me traz informações de um mundo de relacionamentos físicos, né?
Se a gente vai para uma nova camada, né? E aí eu analiso uma camada onde as pessoas já têm aí é onde eu chamo da fidelidade fluida, né? Que é onde as pessoas optam pelo omnichannel, por exemplo, que hoje a gente tem assim uma verdadeira obsessão das organizações por estruturar múltiplos canais de relacionamento, de venda, pontos de contato com o seu cliente, né? Porque esse cliente fluido, ele é um cliente que às vezes ele quer entender o produto por um meio, aprofundar o conhecimento por outro, comprar por outro e receber por outro. Ou seja, então, assim, é uma multiplicidade de formas que você trata a jornada do relacionamento com o cliente. Então, é uma outra maneira de você olhar o Phygital, né? Uma outra camada que aí é muito mais responsiva. O cliente determina o que ele quer e você responde oferecendo para ele isso tudo, né? E aí você tem talvez uma última camada desse processo, que é para onde está indo o mercado, já tem muita coisa acontecendo aí, que vai para o lado da customização, né? Ou seja, é onde eu faço o que eu quero comprar ser aquilo que eu gostaria que fosse para mim. Eu não gosto mais daquilo que é padronizado, que é feito por um grupo geral de pessoas. Então, eu entendo que o desafio vai, obviamente, que aumentando a cada camada que você vai subindo, né? Mas o Phygital nunca vai deixar de acontecer. Na hora que eu customizo, eu posso até estar usando uma impressora 3D, porque certa vez num CEO Fórum da Câmara Americana, o palestrante estava falando assim, sabe qual que é o futuro de uma transportadora? Ou seja, o risco de uma transportadora, o maior risco de uma transportadora, ele dizia assim, é a impressora 3D. Ou seja, a transportadora se encarrega de transportar o produto do ponto A para o ponto B. Agora, se o produto pode ser produzido no ponto B diretamente e preparado lá no ponto B, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa, por isso que eu falo da liderança antecipatória, do futurismo, né? Ou seja, a gente tem que visitar lá o futuro, entender o que ele tem e aí projetar futuros desejáveis, dentro dos futuros prováveis, criar os nossos futuros desejáveis, né? Então, mas o Phygital é, para mim, uma estrutura ainda em camadas, que a gente tem que entender dentro da empresa onde a gente está e como a gente tem que responder a isso, tá? Sem ansiedade. Tem muita empresa fazendo verdadeiras loucuras orçamentárias, verdadeiras loucuras orçamentárias, seguindo modismos, sabe? Eu acho que são coisas perigosas. Aí eu lembro daquele livro do Atravessando Abismos, né? Que o escritor fala que a pessoa que vai tentando passar por aquele nível do visionário, do early adopter, né? É como se fosse um cipó que você vai cruzando, só que o próximo cipó está ficando cada vez mais longe de você, né? Mais fino. E aí você tem que se preparar para isso, né? Então, o cuidado das empresas para se preparar para esse mundo fluido é tomar o cuidado de direcionar o esforço, o orçamento e a ação com gestão de risco. Porque você não pode colocar a perder o negócio. Ricardo, estamos preparados para isso? Sim e não. Eu tenho visto, quando eu falo isso em congressos, eventos, esse ano, agora, no mês passado, a gente teve a oportunidade de palestrar sobre inteligência artificial para o Grupo Boticário no Brasil. E no mesmo dia de manhã a gente falou para a Nutrien, que é a maior de fertilizantes do mundo. Os temas eram inteligência artificial e gestão estratégica, para as duas. Dizem que o jovem está mais atualizado e preparado. Eu tenho visto metade da geração até 30 anos com aprofundamento pífio. Aprofundamento pífio é resolvido numa subpesquisa. Tem algumas metodologias que falam sobre pesquisa ou autocapacitação. Uma jornada inicial para você ter profundidade num tema é 40 horas. 40 horas. As pessoas dão 10 gugadas e um tutorial do YouTube, e aí sentam na mesa de discussão. Essa discussão, o teor e o conteúdo pode levar de 4 a 5 minutos de profundidade e acaba.
E eu tenho visto também gente acima de 40 anos querendo trabalhar no Jurassic Park 8 do Spielberg, achando que chegou numa zona de conforto e vai ficar desconfortável por alguém da mesma idade, ativo ou um jovem. Então, como professor, agora não consultor e ex-executivo, eu digo assim, a autocapacitação passou a ter um fator importante nos últimos 10 anos do desenvolvimento humano. As empresas investem em treinamento e desenvolvimento, os softwares dão suporte, tem consultores, especialistas e entidades e instituições monitorando, mentorando e subsidiando isso. Aí, na hora que vai para um mega dimensionamento financeiro, pouca gente sabe, por exemplo, que a maior parte dos e-commerces no mundo nunca deu um centavo de lucro. E que as startups, 95% delas no Brasil e no mundo, não faz aniversário de 5 anos por falta de proposta de valor, business plan profundo ou mentes experientes que estão alicerçando planejamento, desenvolvimento e implantação. Mas qual que é o barato dessa história toda? Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer um curso no Hotel Glória, no Rio, na minha primeira carreira, que não tinha nada a ver com isso. Emanuel Gomes Tubino disse: quem tem competência se estabelece. Então, para mim, não é o fator idade e nem a titulação. É o interesse pessoal em fazer dar certo. Eu estava vendo essa madrugada um dos documentários do Kobe Bryant, onde ele era um compulsivo, né? Começava a treinar às 3 da manhã, acabava às 22. E ele fez uma conta muito simples. Nos meus primeiros 5 anos de jornada de profissional, a partir dos 18 na NBA, eu tive uma carreira de 30 anos se fosse levar a carga horária, capacitação e treinamento. Aí eu vejo uma galera de uma geração querendo trabalhar 8 horas por dia e entregar o resultado. A jornada de 8 horas é uma questão técnica e trabalhista. Mas eu acredito muito em algumas pessoas que dizem que 8 horas por dia é para pagar custos e despesas. E 10, 12, 14 podem fazer você prosperar. Porque se todos trabalharem bem 8 horas por dia, qual é o teu diferencial competitivo? As empresas hoje são muito boas de planejamento. As empresas têm um capital humano fantástico. A empresa tem todos os softwares à disposição. O grande diferencial competitivo é quase nanotecnológico, é refinado. São pequenos níveis de customização ou grandes níveis de customização e especialidade e especificidade que vão fazer você ser inovador, diferente e preparado. E como preparar essa galera? Essa nova geração que vem, talvez não necessariamente com essa intenção de autoconhecimento ou de dedicar mais 1 hora, 2 horas por dia, além do trabalho, para um curso, uma palestra, um evento de networking, né? Como é que o gestor consegue incutir na cabeça das pessoas essa forma de trabalhar? Porque tem ganhos, e não só para a empresa, pessoal também. Estatisticamente, 70% do mercado mundial de colaboradores e líderes é mediano. Mediano é a entrega, o resultado. E se puder em 7 horas e meia, não em 8 horas por dia, melhor ainda. Na minha carreira eu tive o privilégio de conhecer Schumacher, Kelly Slater. Eu tive a oportunidade, e é o que me move para frente, de conhecer grandes empresários, estar em vários momentos de enriquecimento e inteligência, como esse de agora. Eu nunca acreditei em sorte e oportunidade. Todos que chegaram lá foi ralação, suor, transpiração, pesquisar e estudar e se capacitar. Eu tô com um problemaço, se vocês quiserem vão para casa comigo todos me ajudar depois daqui. O meu filho de 15 anos, escutando o pai, sabe que ele vai apresentar, sabe que ele vai utilizar muito pouco essa química, essa física, essa geografia, essa biologia em algumas carreiras que ele pretende. E esse nível de esclarecimento dele está me preocupando, porque ele acredita mais em Elon Musk que Ricardo Beck-Colgo nesse momento, porque ele sabe que eu persigo o Elon há 15 anos e sou fã. Então, qual que é o papel de um líder de alta performance numa gestão atual e futura? Futura é, para mim, um ciclo de 5 anos, trabalhando hoje com metas para 2, olhando para 5, chegando em 10.
você ter gente que queira fazer a diferença de verdade, independente do currículo. Comprometimento, treinamento, desenvolvimento e automotivação. Isso faz com que as empresas prosperem, na minha opinião. Nascimento, o perfil, né? Pois é, eu ouvindo aqui o professor, eu lembrei de um termo que eu tenho usado muito, viu, Felipe? E o D'Amigo já deve ter ouvido. Eu falei o seguinte, que a gente está numa geração que está sendo movida à gurulândia. Tá? Quem é a gurulândia? É o cara que se diz papa da internet, que vem dar uma receita pronta. Não tem segredo que não seja por acordar mais cedo e dormir mais tarde. Não tem segredo que não passe por trabalhar bastante, aprender, fazer rede de contato, ter humildade para crescer. Por isso que eu me assusto, né, com o que eu chamo aí de apagão na liderança, né? E eu gosto de fazer essa provocação. Professor Ricardo, nós só vamos ter empresas mais fortes, com maiores resultados, quando nós tivermos líderes melhor preparados. Eu tenho visto e detectado, lamentavelmente, temos sim líderes inspiradores, mas a gente está com uma defasagem na liderança da empresa. A gente está com um líder da modinha, da capa de revista, do falar dos termos da modernidade, de entrar aí nesse modelo que nós envelopamos, né, para uma liderança, para um cara que seja disruptivo, né, para um cara que seja inovador, para um cara que seja conectado e tal. E o que eu tenho visto é liderança de capa de revista. Daí quando você aprofunda na questão dos resultados, na questão das bases do futuro, na questão do planejamento de longo prazo, na própria questão orçamentária, a gente tem infelizmente caminhado e visto em muitas empresas que a gente precisa fortalecer a liderança. E fortalecer a liderança passa por um primeiro e inegociável pilar, que é a correção, que é a ética. A gente está com muitas empresas, inclusive, falando do novo termo da moda, que é o ESG, e que você conversa e visita essa empresa, ela não passaria nem por uma auditoria de gestão de pessoas, ela não passaria por uma auditoria de gestão ambiental ali no seu meio, e também com os seus stakeholders. Como é que uma empresa quer transformar, quer perenizar, quer gerar grandes resultados na sociedade, se ela não consegue acertar nem mesmo as relações internas, tá? Se ela não consegue acertar as questões de gestão de pessoas, se ela não consegue ter pilares de ética, né? Tem muita gente dizendo faça isso ou faça aquilo, mas que você não pode dizer para esse tipo de empresa posso usar os mesmos valores, os mesmos princípios e os mesmos propósitos, porque vai dar errado. E os exemplos a gente vê aí de monte, que é um pouco disso que você falou. Startup que não consegue cruzar 3 anos. Grandes empresas que figuram numa semana na capa de uma revista de negócios e na outra semana figura aí nas capas de revista policial. E por quê? É a culpa da empresa? Não, a empresa está blindada, a empresa é quase que uma entidade sagrada para mim. É porque as pessoas estão flexibilizando princípios e valores que seriam inegociáveis. E ESG, uma sigla da moda, só sigla é moda, né, D'Amigo? Porque todos esses conceitos já são tratados há muitos anos, né? Hoje se fala também, além do ESG, o propósito, né? Trabalhar com propósito. As pessoas estão procurando isso. As pessoas estão buscando empresas que tenham relação com o seu propósito. Só mudamos, Felipe, o quadrinho, onde estava escrito visão, missão e valores, a gente colocou propósito. Viu? Vamos parar de inventar moda. E bacana, tomara que o propósito se perpetue. Mas a gente continua inventando moda quando, na verdade, a gente deveria praticar a moda que a gente está propondo. Então, você sabe que me preocupa um pouco algumas coisas dentro das organizações, tanto as menos complexas quanto as mais complexas, que, assim, um ponto é a assimetria, né? Quando a gente fala da capacitação, da preparação das pessoas, o que eu vejo é que as organizações acabam criando um privilégio para um núcleo de conhecimento, né, para um gueto de conhecimento dentro das organizações e não estruturam de maneira adequada o fluxo desse conhecimento. E daí vão preparando pessoas meio robotizadas que respondem a comando, aí aquela história de comando e controle vive a vida inteira da organização, né? Então esse é um ponto. A assimetria é um ponto importante, e aí é um impacto que no S
do ESG, né? Ou seja, está sendo negligenciado. Né? O social washing, né? Ou seja, esse jeito fake de dizer que está fazendo ESG, né? Ou seja, tem que ter um cuidado específico. Mas isso vem de cima para baixo. Isso tem que estar incorporado no desejo e no DNA da empresa de cuidar das pessoas efetivamente. Né? Eu trabalhei numa organização que é uma das líderes na área de vendas diretas e ela se orgulhava em fazer do improvável um empreendedor. Né? Ou seja, do improvável um empreendedor. Isso mudava a vida dessas pessoas, mudava a vida de uma sociedade, mudava a vida de um grupo de famílias, né? Recentemente no congresso do IBGC estava lá o líder da Central das Favelas, e lá ele já tem o banco das favelas, ele tem a moeda das favelas, ele tem o correio que entrega nas favelas, ou seja, ele tem tudo isso organizado lá dentro, né? Então a gente tem que parar com essa demagogia que o Nascimento deixou muito clara e atacar de maneira frontal essa assimetria. Então esse é um ponto que eu quero colocar. E o outro é que eu sei que a gente já está né, estrangulado no nosso horário aqui. O papo mas assim, tão bom, né? Que voa. Pois é, mas assim, é que eu não queria deixar de falar para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando a gente aqui, é que como resultado prático de uma estratégia, se a gente não endereçar na governança o hoje e o amanhã, como eu estava falando sobre a ambidestria, se a gente não direcionar na nossa estratégia a nossa liderança, ou seja, que aí é mapear a liderança, capacitar líderes, fazer de líderes verdadeiros evangelistas de resultado, evangelistas de futuro, evangelistas de boas ações e de bons valores, né? Fazer da gestão da empresa uma gestão vocacionada para o bem, vocacionada para as boas coisas. Preparar as carreiras das pessoas para algo que elas, em perspectiva, consigam ter no coração com segurança. Sabe? Porque hoje a mentalidade das pessoas dentro das empresas sofre de insegurança psicológica, sofre de problemas dentro dos ambientes de trabalho, porque a empresa não dá perspectiva de carreira, né? E na área da inovação, que era o último ponto que eu queria nessa lista de endereços na estratégia, na inovação é saber muito bem como utilizar o seu conhecimento da jornada do cliente, o conhecimento dos mercados, dos produtos e do teu portfólio, para extrair disso não necessariamente a criação de valor, uma margem de contribuição bruta. Ou seja, para você extrair disso uma fidelidade genuína, sabe? Uma fidelidade de alguém que compra, contrata e traz para você receita, porque você sabe entender essas pessoas. Então, trabalhar com o coração e com a mentalidade focando no cliente, nas pessoas, eu acho que é o segredo da melhor das estratégias. Muito bom. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? Eu quero caminhar para o fim, e aí em todos os episódios eu provoco os convidados para trazer, para dividir, né, com a nossa audiência o consumo, né? O que está consumindo, o que está lendo, quais são os autores, palestrantes, LinkedIn, enfim. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês estão lendo, o que vocês consomem, como vocês aprendem, né, novos conceitos, novas ideias. Nascimento, começar por você. Que legal, que desafio. Eu aprendo todo dia, toda hora. Aprendo com grandes empreendedores, aprendo com pequenos empreendedores, aprendo em conversas. Gosto muito de conversar. O que eu estou lendo? Sandro Magaldi e o José Salib Neto falando de liderança disruptiva, o líder do futuro. Eu tenho elogiado o Magaldi e o Salib porque eu coloco eles aí na categoria dos caras contemporâneos que estão refletindo as companhias. Então o meu consumo maior é nessa linha, né? E acima de tudo conversar, visitar empresas, sabe? Eu acho que visitar, cheirar o chão de fábrica. Agora, não só olhar de cima para baixo, olhar de baixo para cima, porque tem muito aprendizado aí. E a chave daqui para frente, para mim, no mundo dos negócios são: olhe com carinho e atenção para pessoas. Pessoas movem, transformam o mundo em que nós estamos vivendo. Ótimo. Ricardo, e você? Está consumindo o que você lê? Além de ter como referência, já deixou aqui claro, o Elon Musk. Então, eu sou um hiperativo, né, diagnosticado em altíssimo grau, e tenho mais uma disfunção, que é uma insônia que me faz dormir pouco e nunca estar cansado. Segundo todos os exames que eu já fiz, um dia eu vou apagar e cair no chão, mas enquanto isso eu estou aproveitando. Então eu já cheguei a ler 5 livros ao mesmo tempo por mês. De 6 anos para cá,
Toda semana eu faço pesquisa e aprofundamento nos sites do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no MIT, Stanford, Berkeley e na Harvard Business. E aí, ali eu pego os artigos, as pesquisas, a publicação de trabalhos de mestrado, doutorado, as experiências, as prototipagens, as startups, e eu estou imerso nisso aí há 6 anos. Para a minha carreira e para o meu dia a dia, é o que tem me feito entrar em sala de pós com alunos de 22 a 50 e está atualizado em todas as áreas de consultoria que a gente atua, inclusive startups. Boas dicas. D'Amigo, para fechar, você. Vamos lá, eu estava pensando aqui, né, como é que eu ia te dizer, porque a gente é uma esponja de conteúdo, né, então a gente tá lendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou já leu e acompanha, né, mas assim, eu acho que eu consumo de 2 formas primeiro. Eu acho que eu consumo de baixo para cima, aprendendo com pessoas muito jovens. Às vezes eu sou mentor de vulneráveis, né? Então eu sou mentor voluntário e nessa mentoria voluntária que eu atendo jovens empreendedores, iniciadores de startups, né? Empreendedores em momento difícil, né? Nesse tipo de mentoria você aprende de uma maneira poderosa, né? E faz bem pro coração além disso, né? E de cima para baixo, ou seja, o meu consumo de cima para baixo vem de conteúdos, né, dos grandes pensadores. Eu estava pensando num livro e até fui consultar aqui o nome do autor, que é o Jonah Berger, né? Ou seja, ele escreveu um livro chamado Contágio, né? E que ele fala sobre o poder do boca a boca, o poder da viralidade, o poder de você conseguir implementar uma estratégia capaz de contagiar as pessoas. Aí ele fala da moeda social, ele fala dos comportamentos, ele fala de uma série de coisas que eu acho super bacanas. Esse é um livro que eu recomendo, né, para as pessoas, né? Recomendo, aí, né, Ricardo, assim, tem um livro antigo, mas extremamente antigo. Ele chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing, né? Do Rise e do Trout lá que... Faltou o para sempre no título. Que é para sempre. É impressionante porque esse livro a gente relê e ele nunca... Porque ele fala de categorias, ele fala de uma série de coisas. Recomendo também ler o Zygmunt Bauman para entender um pouco sobre modernidade fluida. E por fim, Sun Tzu, A Arte da Guerra. Porque aí a gente vai aprender de uma maneira quase filosófica como a estratégia, ela é simples, mas ela é dura de ser aplicada. Só entre em guerras e batalhas que você consiga vencer. Se você não pode vencer o seu inimigo, chegue perto dele e nunca encurralhe o seu inimigo, porque o bicho fica nervoso. E são várias lições, né? Várias. José D'Amigo, Ricardo Kogo, José Nascimento, muito obrigado pela presença. Agradeço também a parceria do Grupo RIC. Estamos gravando aqui essa série de podcasts nos estúdios da Jovem Pan. E te convido, se você tiver insights, dúvidas, perguntas, contribuições, nos procure nos canais da DVB. Até a próxima!